Meio-dia e 29, a gente já começa essa segunda rodada do nosso Bastidores com entrevista importante. Vamos falar com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, que foi convocado de volta ao Brasil pelo presidente Lula para consultas sobre a relação com a Argentina e o governo do presidente Javier Milei. Embaixador, boa tarde, bem-vindo. Obrigada, primeiramente, por aceitar o nosso convite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, obrigado, Tainá. Embaixador, é importante a sua presença aqui na CNN hoje para a gente entender de fato o que aconteceu. A gente tem a informação, né, do pedido para que o senhor viesse aqui para falar um pouco sobre a relação entre os dois países, conversando com fontes próximas do presidente, do governo. A gente sabe que há uma preocupação, principalmente pela visita do Milei e a participação dele aqui naquela cúpula conservadora, sem um encontro com o presidente da República. Enfim, os gestos que estão sendo dados pelo mandatário da Argentina. O senhor assegurou a boa relação entre os dois países ao presidente da República? Sim, o que o presidente Lula disse várias vezes, eu acho que é o que deve nortear a minha atuação como embaixador na Argentina, é que a relação entre os países é mais importante do que a relação entre as pessoas, entre os presidentes. Então, a relação tem funcionado normalmente, tem fluído, há iniciativas importantes que estão em curso entre Brasil e Argentina. E o que eu vim fazer aqui sobretudo, ouvir as instruções do primeiro escalão do governo e também explicar um pouco o que está acontecendo na Argentina. A Argentina é um país que está em profundas transformações econômicas, transformações políticas, transformações na maneira de gerenciamento do Estado, e é um pouco conversar sobre isso e, a partir daí, identificar quais são as melhores oportunidades para a gente promover o interesse do Brasil, que é esse o objetivo da Embaixada. Embaixador, na conversa com o presidente Lula, ele deu alguma sinalização de que pretende se reunir com Javier Milei ou fazer uma visita de Estado à Argentina, mas isso passaria ainda por um pedido de desculpas do presidente da Argentina. Não, Gustavo, na verdade, esse assunto não está na agenda, não há nenhuma reunião prevista. E o que ficou claro de parte do presidente Lula é justamente que a relação não pode ficar dependente do que ocorre entre os presidentes. Ela tem um peso próprio, ela tem uma dinâmica própria e a gente vai continuar trabalhando com base nessa dinâmica e na importância estratégica da relação com a Argentina. A questão dos presidentes não deve ser forçada, ocorrerá em algum momento, se tiver que acontecer, mas a relação não pode ficar dependendo disso. Qual é a sinalização, embaixador, que você recebeu, eventualmente se recebeu, das autoridades diplomáticas na Argentina de que a relação entre Argentina e Brasil não será afetada a despeito das discordâncias entre os dois mandatários? Não, isso é visível na maneira como eu tenho acesso na Argentina a todos os ministros e a maneira como eu tenho acesso aos governadores e as manifestações repetidas, reiteradas de todos eles sobre a importância da relação com o Brasil. Isso é muito claro e todos os ministros argentinos com quem eu converso insistem muito nisso. Então, insisto que a relação em si, ela tem funcionado de maneira bastante normal desde que o presidente Milei assumiu a presidência e a nossa expectativa é de que continue nesse caminho, entendeu? A relação é histórica, é densa, é variada e traz muitos benefícios tanto para o Brasil como para a Argentina. E a ideia é que a gente continue trabalhando em cima disso. Embaixador, o senhor foi claro de que a relação entre Milei e Lula, que não passa por um bom momento, não vai interferir nas relações comerciais e diplomáticas entre os dois países. A questão, o Brasil hoje tem alguma preocupação com o cenário econômico na Argentina? Tem algum ponto que preocupa o país e precisa ser melhor pactuado com a Argentina? Eu acho que a preocupação que o Brasil tem hoje é a preocupação de todos os argentinos também. Quer dizer, há um plano econômico bastante ambicioso do governo argentino que está sendo implementado, mas cujos resultados ainda não são muito claros.
Então, o que eu ouço do setor privado brasileiro é uma posição de expectativa, até um certo otimismo cauteloso na expectativa de que as regras de jogo sejam claras e que o Brasil possa, as empresas brasileiras possam fazer os seus negócios com a Argentina de uma maneira previsível e tranquila. É óbvio que, nesse primeiro momento, as medidas drásticas adotadas pelo governo Milei no plano econômico levaram a uma queda importante do comércio, da pauta comercial da Argentina, não só com o Brasil, mas com os principais parceiros argentinos. Então, as nossas exportações, elas caíram no primeiro semestre deste ano, um percentual importante, caíram cerca de 37%. Mas as importações de países como China e Estados Unidos caíram mais ainda. Então, o que está acontecendo hoje é um impacto na balança comercial argentina dessas medidas drásticas econômicas tomadas internamente. A expectativa é de que, em algum momento, a pauta comercial possa retomar certa normalidade e retomar os níveis históricos com o Brasil, né? É um parceiro comercial importantíssimo e essa é a nossa expectativa. Os nossos analistas também têm pergunta. Larissa Rodrigues. Tudo bem, embaixador? Boa tarde. Obrigada por falar com a gente. Embaixador, eu tenho ouvido ali do pessoal responsável pelo comércio exterior, né, de que, de fato, essa relação não teria sido prejudicada. Como o senhor traz para a gente, houve de fato uma queda nos produtos, mas muito mais por questões econômicas. E uma segunda pergunta, se o senhor me permite, o senhor já sabe quando retorna de fato à Argentina? Porque o que nos pontuaram ali do Palácio do Planalto é que o senhor viria, teria essa conversa com o presidente, mas que não escalaria nenhum tipo de movimentação, que o senhor voltasse de vez para o Brasil, por exemplo, que a gente tirasse o nosso representante lá da Embaixada do Brasil na Argentina. Não, de jeito nenhum, justamente. Por isso é uma chamada que tem características distintas de uma chamada tradicional para consultas que tem, em geral, um aspecto de retaliação contra alguma coisa. Eu já tenho passagem comprada e na quarta-feira que vem estarei descendo em Buenos Aires, depois dessa rodada de conversas aqui no Brasil. Então, isso é importante, eu agradeço até a pergunta, para ficar claro que essa minha presença aqui, ela tem essa dimensão de explicar, de ouvir e de buscar identificar a melhor maneira de continuar levando as relações com a Argentina da melhor maneira possível. Vou chamar nosso analista de política, o Pedro Venceslau. Não, já respondeu as duas perguntas, Larissa? Eu perguntei se essa relação de fato comercial consegue ter uma separação, se o pessoal responsável por ali no Ministério, né, da Indústria e tudo, continua tendo contato com os seus representantes iguais ali na Argentina. Não, Larissa, desculpe, realmente. Não, tudo segue com absoluta normalidade nesse sentido. Claro que há preocupação pela queda das exportações brasileiras, como eu mencionei, mas uma compreensão de que isso é algo circunstancial em função justamente da profundidade dos câmbios, das mudanças econômicas que estão ocorrendo na Argentina. Mas a interlocução tem funcionado de maneira absolutamente ininterrompida e ao contrário, quer dizer, por exemplo, há uma participação brasileira nas feiras específicas de máquinas agrícolas ou alimentos e tal, maior do que nos últimos anos. Quer dizer, há um grande interesse do setor privado brasileiro em estar presente na Argentina e há, como eu disse, uma expectativa para ver quais serão os resultados dessas medidas econômicas drásticas que estão sendo tomadas. Mas o interesse permanece e a interlocução tem se mantido sem nenhum problema. Pedro Venceslau. Embaixador, do ponto de vista diplomático, a visita de Javier Milei ao Brasil, sem ter encontrado com o presidente Lula e ter participado de um evento com os opositores do atual presidente, é considerado uma descortesia? Não, olha, é algo que foge das normas tradicionais da relação entre os países. Mas se a gente analisar o modo de atuação do presidente Milei,
é algo que ele já fez em outros países. Quer dizer, foi o que ele fez na Espanha, foi o que ele fez nos Estados Unidos. Ele foi 5 vezes aos Estados Unidos e nunca se encontrou com nenhum membro do governo americano. Então, não há nada especificamente em relação ao Brasil. O que há é um presidente que tem suas prioridades um pouco distintas do que a gente imagina um chefe de Estado tradicional teria. Então, ele muitas vezes privilegia esses eventos com esse setor político ao qual ele pertence, do que umas visitas tradicionais com encontros presidenciais ou encontros com autoridades. Mas isso é a maneira como funciona o presidente Javier Milei. Antes da gente encerrar, eu sei que o senhor também está fazendo um périplo aqui pelos ministérios. A gente sabe de algumas agendas que foram feitas. O próprio Ricardo Lewandowski, que o senhor encontrou ontem, teve encontro também com o vice-presidente, ministro da Indústria, com o Fávaro. Acho que o senhor também ainda tem agenda prevista, e com o José Múcio Monteiro. É isso, embaixador? E eu queria que o senhor, se puder, adiantar um pouco do que está sendo conversado nesses encontros a portas fechadas. Quais são as agonias, né, desses ministros em relação às dificuldades com a Argentina? Algum pedido está sendo feito para melhorar as respectivas relações no que tange essas pastas? Eu acho que o ponto em comum entre todas essas minhas conversas é justamente encontrar a melhor maneira de dar sequência à agenda bilateral e procurar novas oportunidades. Eu conversei com o vice-presidente Alckmin, por exemplo, sobre as alterações na legislação argentina, que agora prevêem incentivos para investimentos estrangeiros na Argentina. Então, um pouco ver que o nosso setor privado tenha também conhecimento dessas novidades e se posicione de uma maneira que permita que o Brasil também aproveite o que houver de oportunidades novas na Argentina. E com cada um dos ministros, dentro das suas áreas de competência, a preocupação é a mesma, quer dizer, da agenda existente, o que funciona bem, o que pode funcionar melhor e o que a gente pode agregar nas respectivas agendas, né? Em defesa, em cooperação judicial, em cooperação agrícola, em cooperação energética, em termos de comércio bilateral. Então, esse é o fio condutor de todas essas minhas conversas. Nós conversamos com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, que tem passagem comprada para quarta-feira para Buenos Aires. Então, ele não vai ficar definitivamente aqui no Brasil. Cenário diferente na relação do Brasil com Israel. Muito obrigado pelas informações e pela presença no Bastidores CNN, embaixador. Um prazer, um abraço para vocês.